Você tem medo de Deus? Porque esse aqui é um sentimento que muita gente tem. Nossa, eu tenho pavor, eu não quero nem ver, eu não quero nem ler Apocalipse. Que calma aí, já. Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 5. Vamos trabalhar essa questão. Medo de Deus ou temor a Deus? Temor santo. A gente vai conversar sobre isso, tá? Infelizmente, tem pessoas que acham que precisam ter medo de Deus para ser salvas. Não, eu preciso ter medo, eu preciso ficar com medo, porque isso aqui é o que vai me levar à salvação. Não, nada disso. Jesus não veio para nos dar medo. Jesus nos veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele venceu o mundo. Nele nós temos paz. E a paz com medo não tem sentido. Nós temos paz com ele. Deus é um Deus de paz. Ele é o príncipe da paz. Então, embora no Antigo Testamento você leia e você fique assim, nossa, que Deus rigoroso, que Deus autoritário, que Deus que tem juízo, que, desde aquela época lá, Deus nunca pediu para o povo ter medo. Deus nunca colocou no coração medo. Falou assim, vou pôr medo em vocês. Não é isso não. Deus, desde o princípio, ele fala assim, olha, eu estou com vocês. Entrem pelo meu caminho, eu estou guiando vocês, eu resgatei vocês, eu quero abençoar vocês, desde Gênesis, pessoal, desde Gênesis. Então, joga fora o medo do seu coração. Deus é um Deus presente, é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Ele é justo? Sim. Ele aplica juízo? Sim. Mas eu e você, que seguimos a palavra do Senhor, nós somos bem-aventurados. Olha só, a gente precisa entender isso. Jesus, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, nossa, ele mostra as características, as consequências, o que nós herdaremos. Ele veio para nos dar paz, veio para nos dar vida. Então não é medo. Tira fora esse medo do seu coração. Nós devemos chegar com confiança ao trono dos céus, descrito lá em Hebreus 4,16. Vamos conversar sobre isso também, tá bom? Então, Deuteronômio capítulo 5, quero passar um pouquinho a parte histórica para você, o que Moisés falou, o que Moisés relatou aqui, e fazer essas ligações, tá? Com palavras de Jesus, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Seguinte, Deuteronômio 5 é a repetição dos 10 mandamentos. Então Moisés ele está repetindo para aquele povo que é uma outra geração. Lembra que esse relato é referente a Êxodo capítulo 20, onde Deus entrega os 10 mandamentos, as tábuas da lei, para aquele povo naquela época, 40 anos antes. Mas agora que quem está presenciando esse relato aqui de Moisés é os filhos. Lembra que dos 20 anos para baixo eram os filhos e de 20 anos para cima é a geração que faleceu no deserto. Então eles ficaram lá 40 anos perambulando, andando, até toda essa geração falecer, para que os filhos herdem a terra prometida. Então lembra que aquele povo foi rebelde, aquele povo murmurava e tudo mais, e Deus aplicou o juízo para toda aquela geração. Só um detalhe, tá, pessoal? Entenda isso. 40 anos de deserto não foi aquela geração inteira condenada ao inferno, por exemplo. Nossa, foi toda uma geração condenada. Não. Quem foi condenado ao inferno foram os rebeldes, foram os murmuradores, aqueles que desprezaram a palavra do Senhor, aqueles que não temiam, não o seguiam. Como a gente viu aí vários casos, Nadab, Abiú, Datã, Corá, Abirão e tantos outros que foram indo com eles, reclamando, murmurando. Realmente, né, é uma situação bem tensa. Mas aqueles, olha só, aqueles que mesmo nos 40 anos de deserto, que estavam seguindo a Moisés, já tinham consciência da sua consequência. A gente está aqui, a gente vai ficar andando, perambulando, fiz besteira, mas eu quero, eu ainda espero a misericórdia do meu Deus. Com certeza, pessoal. Pessoas com certeza foram salvas, não herdaram a terra prometida, como o próprio Moisés não herdou a terra prometida, mas foi salvo pelo Senhor. Então, tudo isso a gente precisa entender. Abrir esse leque, tá? Toma cuidado quando você for ler isso, tá bom? Porque muitas pessoas acabam só pegando o fato e tacando tudo no mesmo balde. Não é assim que funciona. Abre o leque e entende todo esse princípio. 40 anos não é simplesmente assim, 40 anos sem sentido, sem propósito, sem vida. Já estou condenado, então já era. Vou ficar 40 anos. Não era isso não. Essas pessoas diariamente recebiam a provisão do Senhor, recebiam o maná, ouviam a Moisés, seguiam os seus líderes das tribos. Poxa vida, era diferente. Faziam os sacrifícios, holocaustos. Então assim, Deus ele já aplicava tudo isso. Vocês não vão herdar a terra física, mas aqueles que andarem nos meus caminhos vão herdar a terra eterna, a nova Jerusalém, o lar celestial, o reino dos céus. Então é isso, olha só, vamos abrir esse leque aí, tá? Toma cuidado com isso aí, tá bom? A condenação é para aqueles que já no seu próprio coração falam assim, não, eu não aceito, eu sou rebelde mesmo, eu não quero saber, isso aí é besteira, tô gastando meu tempo. Isso aí é complicado, tá? Isso aí gera condenação. Mas Deus, ele é
todos os dias nos dá uma nova chance para conhecê-lo, para buscá-lo, para adorá-lo. E eu não sei qual que é a sua realidade hoje, tá? Se você está com medo, se você está meio rebelde, se você não está nem aí para nada, Deus está te chamando hoje de novo. Você abriu os olhos, é mais uma oportunidade para você, tá bom? Deus te convida, Deus te chama, Deus quer você com Ele. A vontade dele é que todos conheçam a verdade e cheguem ao reino dos céus através de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aqui Moisés ele relata mais uma vez que esse episódio, a questão do medo, é por conta do que eles presenciaram. Olha só, grande voz foi ouvida, a voz do Senhor mesmo foi ouvida, no meio do fogo, da nuvem, da escuridade. Então, assim, uma imagem cinematográfica, né? Então, o povo ali observando aquilo, vendo aquilo, nunca tinham vivenciado aquilo, eles tinham passado, né, pelo mar Vermelho e tudo mais, mas aquela situação, visto a glória de Deus, olha só, né? Ali no versículo 24, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Mas aí eles começam a ter medo. Por quê? Porque realmente Deus já tinha estipulado para Moisés colocar um limite ali, para eles não passarem e forem consumidos pelo fogo. E eles começam a ficar com medo e falam assim, ó, Moisés, você é o nosso mediador. Agora vai lá, o que Deus fala para você, a gente vai cumprir, a gente vai entender e a gente vai seguir. E Deus elogia essa fala. Olha só, Deus fala ali no versículo 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando falavam a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, e em tudo eles falaram bem. Só que aí o versículo seguinte, aí é que é o problema. Olha só, como não é só o que a gente fala, mas é o que a gente coloca no nosso coração, é o que vem do coração. Olha só o que Deus fala. Mas quem dera, olha só essa expressão, hein? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, olha só, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha só, pessoal, isso daqui faz referência com Mateus 15:8, Isaías 29:13, que é aquela situação, né, que o povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8 é Jesus falando, citando Isaías 29:13, né? Então, esse é um ensinamento para nós aqui. Não é o que nós falamos, mas é o que nós cremos, é o que nós efetuamos. Porque falar até papagaio fala, mas eu e você precisamos aplicar o princípio do Senhor. É isso que a gente precisa entender aqui, tá? E voltando um pouquinho a essa questão da autoridade, olha só, você fala assim, mas o Deus do Antigo Testamento era muito rigoroso, muito isso, muito aquilo. Se a gente abrir em Mateus 7, 28 e 29, e aí você fala assim, mas o povo temia por conta disso, poxa, fogo, nuvem, isso e aquilo e tal, e aí o povo temeu. Mas o Senhor Jesus, ele também tinha uma forma de falar que era muito interessante, que o povo ficava atônito, olha só, Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ou seja, olha só, a multidão se admirou. Tem outras versões que falam que a multidão ficou atônita, né? Então, poxa vida, olha só que palavra. E Jesus falava com autoridade. O mesmo Deus do Antigo Testamento fala com autoridade, é o mesmo Senhor, também fala com autoridade, mas a forma como ele apresentava ali a sua glória, daquela forma, era totalmente diferente. Então uma questão humana, de limitação, de visualização, disso, daquilo, realmente gerava isso, mas não era isso que Deus queria colocar no coração do povo, era temor. E aí a gente vai trabalhar isso lá em Hebreus capítulo 12, olha só, né, sobre o temor. Hebreus capítulo 12, no versículo 28, olha só, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, pessoal, não devemos ter medo de Deus, mas temos que ter um temor santo, honrar a palavra do Senhor, louvar ao Senhor, exaltar a Ele com sabedoria, com santidade, com respeito, realmente sempre buscando a presença de Deus. E olha só o que Hebreus 4,16 fala. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É isso, pessoal. A palavra de Deus não tem que gerar medo em nós, mas temor ao Senhor, porque Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Nos vemos no capítulo 6. Um grande abraço, Deus abençoe.